1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos agora? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, fala conosco. Abençoa esse ano, antes de nós, na escola bíblica, estaremos tratando dessa carta, que por demais desafiadora foi essa igreja para o apóstolo, muito tem a nos ensinar. Parece que foi escrito para hoje, para agora, para os nossos dias, e certamente foi, porque ela é palavra de Deus. Com a palavra de Deus, ela é atemporal, ela se aplica a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã nós sejamos enriquecidos e alegrados pelo recado de Deus nesses 3 primeiros versos. Pedimos que seja conosco, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Por demais enriquecedor, irmãos, a gente vê no versículo 1 o apóstolo Paulo sabendo quem ele é e sabendo da sua identidade. Eu não sei se você já se deu conta, mas esse mundo, a mídia, o marketing desse mundo, ele rotula você e identifica você a partir do que você tem, a partir do que você pode, a partir do seu poder econômico, a partir das suas relações familiares. E muitos de nós, irmãos, não temos uma identidade cristã em Cristo Jesus. Eu tive a oportunidade de falar aqui sobre a nossa identidade. Ela é consequência de sabermos a nossa origem e o nosso destino. Muitos de nós, irmão, eu sou o filho da fulana, eu sou o marido da ciclana, ou eu sou o pai, eu sou o neto, ou eu sou o brasileiro, ou eu sou o pobre, ou eu sou o rico, eu sou de classe média, ou eu sou que tenho esse hábito, aquele hábito, e nós criamos a nossa identidade a partir disso. Diferente do apóstolo Paulo, que ele tinha sua identidade em Deus, ele sabia a sua origem, ele sabia o que era, ele sabia para quem existia. A grande pergunta ontológica do ser humano é aonde vim, de onde vim, para onde eu vou e qual é o propósito da minha vida. E o apóstolo Paulo, já nos primeiros versos, ele diz isso a respeito de si próprio. Ele diz: eu sou Paulo, eu sou chamado pela vontade de Deus, e eu fui chamado, enquanto aqui, para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes que está comigo aqui, e ele cria essa identificação. Ele fala sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja na Grécia. Na verdade, a igreja de Corinto a gente pode considerar como 2 cidades. Existiu a Corinto grega e existiu a Corinto romana. A Corinto grega, ela foi destruída no ano 146 a.C., ela foi completamente destruída por uma guerra que aconteceu entre Atenas, a Grécia, e uma região ao norte. E por causa de questões comerciais, Corinto foi completamente destruída. Mas no ano 44 a.C., por Júlio, um romano, ela foi reconstruída. E nos seus primeiros 20 anos ela prosperou muito. Corinto é uma cidade muito próspera por causa de vários motivos. Primeiro, a sua situação geográfica. Imagine você que é carioca, fica fácil explicar mais ou menos como era Corinto. Imagine você, quem conhece a ponte Rio-Niterói aqui, diga amém. Imagine você que Corinto fosse a ponte Rio-Niterói. Ela era um istmo, ou seja, é um pedaço de terra que liga um local ao outro, ladeado por água. Então Corinto é como se Corinto fosse a ponte Rio-Niterói. Ela ligava estrategicamente 2 regiões muito ricas.
Ela ligava, né, a questão, o lado Grécia, Atenas, né, para o lado, né, oriental, para o lado norte. Ela fazia essa ligação. E se não fosse isso suficiente, é interessante você observar na geografia, né, bíblica, que Corinto, vamos que não tivesse como de Niterói a gente chegar ao Rio de Janeiro, e no meio fosse a ponte. Só que a ponte era a cidade de Corinto. Do outro lado de lá, Atenas, né, e do lado de cá, uma outra região. E no meio da cidade de Corinto, imagine que Corinto é a ponte de Niterói. No meio da cidade de Corinto, tinha uma passagem onde você poderia atravessar de um mar para outro mar. Então, na cidade de Corinto, é uma obra que, assim, muitos tentaram fazer, só para os idos lá de início, 1000 e pouquinho, que eles conseguiram, de fato, abrir um espaço, e até hoje, existem transatlânticos que passam por dentro de Corinto. Então, imagina que nós temos a ponte de Niterói sendo a cidade, e no meio da ponte uma passagem. No meio da cidade de Corinto, uma passagem. E essa passagem, ela facilitava com que os navios que estavam seguindo o curso, eles não dessem uma volta imensa, de 700, 1000 quilômetros a mais, e o custo era muito grande. Então, Corinto ficou interessantíssima. Ela possuía dois portos, né? Então, muitos estrangeiros, era uma cidade de muitos estrangeiros que ali viviam, uma cidade muito rica. E ali Paulo, irmãos, numa das suas viagens, na sua segunda viagem, ele estabeleceu aquela igreja. A igreja de Corinto foi estabelecida, Paulo ficou ali por 18 meses, e depois dali ele foi seguindo o seu caminho. Quando ele chega em Éfeso, ele recebe notícias, né, de como está aquela igreja. A igreja de Corinto, né, é uma igreja muito complicada, muitos de nós não gostaríamos de ser membros dela. Na verdade, foi a igreja que mais desafiou o apóstolo Paulo. De todos os assuntos que o apóstolo Paulo trata, todos são de comportamentais. Somente lá no capítulo 15, 16, que ele vai tratar sobre ressurreição, mas todos são comportamentos inadequados da igreja, divisões, promiscuidades, idolatrias, cultos bagunçados, ceias vergonhosas, né, dons desordenados, incesto, litígios, templos e deuses devassos. O grande templo de Apolo, né, era nessa cidade. É uma cidade, irmãos, que desafiou muito o apóstolo Paulo. A cidade de Corinto ela é tão promíscua, que ela ganhou um adjetivo, né, bem pejorativo. Quando você dizia que alguém ia fazer coisa que não deve, né, você vai corintianizar. Se você chamasse uma moça, né, você vai corintianizar. Você estava ofendendo aquela moça completamente, ou considerando que ela tinha uma vida completamente devassa. Uma cidade muito rica, populosa, com diversidade, né, de comércio e dons, importantíssima geograficamente falando, fundada por Paulo, recebeu 4 cartas, só temos 2, por mais ou menos 1 ano e meio. Há quem diga que foram 3, mas eu acredito que foram 4 cartas que a gente recebeu. Então, nos versos 1, 2, 3 e 4, vai tratar sobre as questões da unidade do corpo de Cristo. Nos versos 5, 6 e 7, ela vai falar sobre imoralidades sexuais e as questões, né, do casamento. Nos versos 8, 9 e 10, ela vai tratar sobre idolatria, comidas. Nos versos 11 a 14, ela vai tratar da ordem dos dons, e é o famoso capítulo 13 que fala sobre os dons. O verso 15 vai tratar sobre ressurreição, e o 16 sobre saudações e uma coleta que o apóstolo Paulo menciona ali. Eu quero falar sobre, irmãos, a igreja de Deus. Eu quero que você anote, leia, aprenda e fixe no seu coração a seguinte frase. O valor da igreja está em quem ela é diante de Deus. Vamos ler juntos? O valor da igreja está em quem ela é diante de Deus, e não no que ela faz diante dos homens. Esse é o valor da igreja. Se você não tiver uma boa visão, uma visão acurada, saudável, perfeita da igreja, você não fica nela. A grande questão é que você e eu não sabemos o que é a igreja. O que é uma igreja? E nós precisamos aprender o que é a igreja. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele faz menção, descrição e a performance do que é uma igreja. Não omitindo as suas mazelas, seus pecados, seus defeitos, mas ele diz o que é uma igreja.
E o valor dela não está em quem ela é diante de Deus, e não no que ela faz diante dos homens. A grandeza da igreja consiste em como Deus a vê, não no modo e como ela é diante dos homens. Isso não ignora os problemas da igreja. Isso não ignora os problemas da igreja em hipótese alguma. A minha pergunta é, você sabe como é que Deus vê a igreja? Você sabe como Deus vê a igreja? Quais são os componentes em uma igreja que, a despeito de seus pecados, ela é considerada nobre, grande e maravilhosa? Quais são? Quais são os componentes, os adjetivos de uma igreja que, a despeito de seus erros e pecados, ela é considerada nobre, grande e maravilhosa diante de Deus? Quais são? Se você é um admirador de obras de arte, nós temos aqui 2 quadros. Não sei se você conhece ambos. Quanto você daria por uma dessas pinturas aqui? Qual que você acha que vale mais? Da direita ou da esquerda? Hã? Da direita ou da esquerda? Da esquerda? Quem acha que é da esquerda, levante a mão assim, ó. Quem acha que vale mais a da direita, levante a mão. Quanto você daria por um quadro desse? Bom, na esquerda dos irmãos está um quadro de Leonardo da Vinci. Esse quadro, irmãos, ele foi vendido em 2017. 15 de novembro de 2017. O nome do quadro é Salvador do Mundo. Ele foi vendido por nada mais, nada menos, por 450 milhões de dólares. Agora, e o quadro do lado? Quanto é que você acha que vale? Não é? Bom, o quadro do lado, meus irmãos, ele foi pintado nos idos de 1888 por Van Gogh. E o preço estimado dele é de 100 milhões de dólares. Quem aqui já pintou um quadro, levante a mão. Levante a mão. Ismael já pintou? Quantos irmãos daria por um quadro pintado pelo Ismael? Taniele. A Taniele é artista, hein? Quanto você daria um quadro pintado pela Taniele? Você daria R$1.000 por um quadro? É, Taniele. Essa sua vernissagem. Meus irmãos, o valor de algo, ele é atribuído dependendo de quem o criou e quem o possui. O valor da igreja, ela não está nas coisas que você vê. O valor da igreja está em quem é o dono da igreja. Diga glória a Deus por isso. Vamos ler o texto? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Sóstenes. E o que ele diz? A igreja de Deus. A igreja é o quê? De Deus. A igreja, ela é de Deus. Ela está em Corinto, ela está em Magé, ela está em Nova Iguaçu, ela está em Nilópolis, ela está em Vancouver, ela está na Suíça, ela está em Boston, ela está em Washington, olha, ela está na China, olha, ela está, mas ela é a igreja de Deus. E ela é a igreja que Ele é o proprietário. O valor da igreja está em quem é o dono dela. Se você não daria nada por um quadro, nem da Taniele, nem do Ismael, mas você não consegue comprar um quadro de Leonardo da Vinci, nem de Van Gogh, porque foram eles. E a igreja, irmãos, ela é de Deus. Em primeiro lugar, ela não é minha, ela não é sua. A igreja, ela não é do bispo Walter, a igreja, ela não é do fulano de tal, do Beltrano. A igreja não é minha, a igreja não é de homens, é a igreja de Deus. Não é do pastor, não é do diácono, não é do irmão, ela é a igreja de Deus. Esse é o valor da igreja, ela é do Senhor. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, você vai ler comigo aqui, diz assim: atendei agora, atendei por vós e por todo o rebanho
sobre o qual, vamos ler junto? Sobre o qual ele comprou com o próprio sangue. Não custou 450 milhões o Salvador do mundo, esse quadro de Leonardo da Vinci, não, irmãos. Vendido dia 15 de novembro de 1917. Não. Ele não custou, não. Custou o sangue do Cordeiro, o sangue de Deus. Ele derramou o seu sangue. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja que é de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Qual o preço da igreja? Qual o valor da igreja? É imensurável, é indescritível, é inenarrável. Não tem como nós medirmos o sangue do próprio Filho de Deus, meus irmãos, o Santo de Israel, o Rei da Glória, aquele que criou as galáxias todas, se fez carne e habitou entre nós, viveu como ser humano e foi morto numa rude cruz entre dois ladrões, colocaram nele uma coroa de espinho, furaram o lado dele, ele derramou todo o seu sangue. Ele foi humilhado, rechaçado, agredido, aviltado, e ele ali, irmão, estava dando o seu sangue, e ali ele estava comprando a sua igreja. Ele comprou para si um povo seu, lavados, remidos e alvejados pelo sangue do Cordeiro. A igreja, ela é de Deus. Antes de você guardar rancor pela igreja, antes de você se afastar da igreja, antes de você menosprezar a igreja, pense no valor da igreja. A igreja é de Deus. E a igreja, ela vale o sangue de Jesus Cristo, o Criador de tudo que há e existe. Você já parou para pensar no planeta Terra? Você já parou para pensar no Sol e na Lua? Você já parou para pensar na Via Láctea? Você já parou para pensar que a Via Láctea, irmãos, é um pedacinho de poeira dentro de um cantinho do universo? A Via Láctea, preste atenção. E todos os planetas que a gente consegue ver o brilho deles, é um cantinho insignificante. E o nosso Deus criou todas as coisas. E Ele derramou o sangue dele, irmãos. A igreja, ela é de Deus. Segundo lugar, vamos ler o texto. Santificados em Cristo Jesus. Ela foi santificada em Cristo Jesus. A igreja é santa. Repete comigo, a igreja é santa. A igreja é santa. Meus irmãos, a igreja é santa, e como uma igreja santa, nós precisamos lembrar que mesmo Paulo escrevendo para esses crentes que se embriagaram, que praticaram incesto, imoralidade sexual, esses que estavam se dividindo em partidos, mesmo assim que se insurgiam, que praticavam imoralidade, que tiveram disputa, ele disse: a igreja santa, a igreja santificada, aos santos. A igreja é a igreja santa. O que ela é aos olhos de Deus? Ela é igreja, ela é santa. Essa igreja é o que, pastor? Essa é uma igreja santa. Diga, essa é uma igreja santa. Essa santificação, meus irmãos, ela não tinha a ver com o comportamento deles, e não tem a ver com o nosso comportamento, e sim com o que Cristo fez por eles diante do Pai. Apesar, irmãos, apesar do que eu vejo, apesar do que você vê, apesar do que está diante dos nossos olhos, Deus as separou, Deus nos separou, Deus separou aquela igreja. Isso não tem a ver com a conduta, isso tem a ver com o sangue de Jesus. A igreja é santa, e isso não tem a ver com a conduta dela. A igreja é santa, e isso não tem a ver com o comportamento dela. O apóstolo Paulo, meus irmãos, antes de escrever essa carta, ele havia recebido uma carta, e ele havia recebido um comunicado dos da casa de Cloé, de que havia divisões entre eles, e ele escreve para a igreja, e ele faz o seu rascunho. E ele sabe muito bem que ele ia encontrar divisões, ele ia encontrar imoralidade sexual, ele ia encontrar litígio, ele ia encontrar incesto, ele ia encontrar idolatria, ele ia encontrar uma bagunça na ceia, discriminação, acepção de pessoas. Ele sabia, mas ele, irmãos, mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele não deixou de dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Santificados em Cristo Jesus. A igreja é santa. Cuidado você que gosta de falar da igreja. Cuidado você que gosta de criticar a igreja. Cuidado você que gosta de meter a língua nos irmãozinhos da igreja. Cuidado, a igreja tem dono e a igreja é santa. Já viu aquela mãe? Ela não consegue enxergar os erros dos filhos. E aí a diretora chama ela, ela vai lá, briga com a diretora, bate com a diretora, quebra a escola e diz: meu filho é santo. Meu filho, Deus não é um Deus inconsequente, de não saber
que nós temos comportamentos que precisamos mudar. Mas isso não anula a obra de Cristo nas nossas vidas. A igreja é de Deus e a igreja é santa. A igreja é de Deus e a igreja é santa. Sabe, meus irmãos, as pessoas falam muito mal da igreja, criticam a igreja, se afastam da igreja. Sabe por quê? Porque elas não têm uma boa doutrina, um bom ensinamento. Na escola dominical nós vamos ensinar o que é a igreja. Nós vamos aprender juntos o que é a igreja, quem é a igreja. Porque a igreja, ela tem dono, a igreja é santa. Não sabemos de quem é a igreja. Paulo não sabia de quem era a igreja. E quando na estrada de Damasco, ao meio-dia, o sol, uma luz que brilhou mais que o sol, diz: Saulo, por que você está me perseguindo? Por que persegue a igreja? Me persegue. Porque a igreja, Jesus bateu no peito diante dele e disse: a igreja é minha. A igreja é minha. Desdém da igreja. Trate a igreja de qualquer maneira. Faça a obra do Senhor relaxadamente e você vai ver que você vai acertar suas contas é com o Senhor Jesus, porque a igreja é dele. A igreja é dele. Às vezes nós olhamos assim na rua, né? Coisa de menino de rua. Oh, não mexe com fulano não. Por quê? Porque o pai do fulano é o dono da boca. Se você bater nele, você vai morrer, tua família vai morrer também. Mas a pessoa vem para a igreja e não sabe que pior do que ser dono, ser possuído pelo dono da boca, é ser possuído por aquele que criou todas as bocas. O dono da igreja é Deus. Uma vez nós estávamos indo de ônibus para o cinema da Barra da Tijuca, e aí teve uma briga dentro do ônibus. Eu e o senhor no ônibus, tem uma briga. A mulher, ela queria pular a roleta, e o trocador disse: aqui ninguém pula a roleta. E a mulher disse: eu vou pular essa roleta. Não, você não vai pular essa roleta. E ele botou o pé. Quando ela foi pular, ele empurrou ela, não deixou ela pular não. Quando deixou pular, a mulher fez assim, olha, até filme a mulher fez assim, ó, pegou ele pela camisa assim, a força da mulher, e já levantou ele, tirou ele da roleta, e botou ele para fora assim. Quando botou para fora, deu um tapa na cara dele e ele caiu. O senhor estava lá e viu isso. A mulher pegou ele, já arrancou ele assim, botou ele fora, e começou a brigar com ele. Aí falaram assim para ele assim: rapaz, vai embora, muda de estado, de país. Foi lá na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Muda de estado, de país, e vê se muda de planeta também. Ela é a mulher do fulano. Ela é a mulher do fulano. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, eu quero que você diga para o seu vizinho aí, ó, a igreja tem dono. Eu quero dizer para você que a igreja é santa. Por que ela é santa? Ela é santa porque Jesus pagou pelos pecados da igreja. Porque a igreja, ela tem os mesmos méritos, não soteriológicos, né? Não messiânicos, não, claro, mas a igreja, ela tem os mesmos méritos de Jesus. Quando Jesus chega no céu, como homem, santo, perfeito, ele tem os méritos dele. Os mesmos méritos de Jesus a igreja tem, e o crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi justificado mediante a fé, pela graça, também tem os mesmos méritos de Jesus. Isso é um escândalo, né, irmãos? Eu tenho dificuldade de pronunciar isso, mas eu tenho que pronunciar porque essa é a verdade. Você tem os mesmos méritos de Jesus. Isso é ser justificado. O que é isso, pastor? Justificação é isso. Os méritos dele foi transferido para você. A santidade não tinha a ver com o comportamento, e sim com o que Cristo fez diante do Pai. Portanto, meus irmãos, entendamos que nós fomos santificados. Deus santificou você. Tirou você do mundo, fez de você uma nova criatura e trouxe para mim, para você, isso trouxe para nós todos grandeza, significado, cidadania celestial, natureza divina. Aos santificados em Cristo, a natureza divina. Aos santificados em Cristo, cidadania celestial. Assim, nós devemos olhar uns aos outros, meus irmãos, com dignidade, com amor, com carinho, com condescendência, com humildade e com respeito. Nós somos um grupo marcado por grandeza. Qual é a grandeza? Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Essa é a igreja. A igreja é santa. A igreja é de Deus. A igreja, ela pertence ao Senhor Deus, e nós temos que mudar o nosso olhar sobre isso. O apóstolo Paulo nos traz uma outra contribuição, também aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer assim: tais fostes alguns de vós, mas
vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. Nós fomos santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. É assim que você enxerga o seu vizinho? Pois bem, é assim que Deus enxerga essa igreja. É assim que Deus enxerga aquela Assembleia de Deus dali, aquela Batista de lá, a Maranata. Olha, é assim que Deus enxerga a Congregacional. Olha, é assim que Deus enxerga a Metodista. Olha, é assim que Deus enxerga aquela igreja que eu não sei o nome dela, mas se é Jesus o Senhor, se o Evangelho está pregando, é assim. É essa que eu esqueci também, é essa de onde você veio e passou. É assim que Deus enxerga. Por causa e pelo sangue da cruz, derramado na cruz do Calvário, a igreja, ela é santa. Ela é santa. Meus irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não prevalecerão. Terceiro lugar, olha o que o texto vai dizer. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sócrates, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. A igreja é chamada para ser santa. Fala para o teu vizinho, você foi chamado. Esse chamado, o que ele revela? Esse chamado, irmãos, revela a grande diferença entre nós e o mundo. Jamais Deus poderia exigir isso do mundo. Jamais Deus poderia chamar o mundo para a santificação. Porque o mundo não foi feito santo. Nós fomos feitos santos e agora fomos chamados para uma vida de santidade, uma vida de santificação. E o apóstolo Paulo está falando isso, irmãos, para uma igreja que está geograficamente colocada no centro nevrálgico de toda luxúria, promiscuidade, safadezas, era lá. Onde estava lá o templo de Afrodite, uma das deusas. Tinha um templo de Apolo, tinha um templo de Afrodite, mas a Afrodite é algo interessante, ela tinha mais ou menos 1000 sacerdotisas, prostitutas, cultuais, que quando você ia para lá, os homens ao irem para lá, eles cultuavam, né, a essa deusa, tendo relações, e quando todas essas não estavam ocupadas com alguém, elas desciam, iam na cidade e se ofereciam. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Nós fomos chamados para ser santos, meus irmãos. Você foi chamado para ser santo. Seu vizinho não foi chamado para ser santo porque ele não foi santificado em Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro. Que seja próximo, que seja um dia, mas por enquanto isso não aconteceu, isso não foi. O apóstolo Pedro tem uma contribuição na primeira epístola, capítulo 1, verso 15, 16, diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou o quê? Santo. Olha, se Deus pede para você ser santo, ou seja, sede santo, por que ser santo? Porque eu sou santo. Sede santos, presta atenção. É a mesma coisa que eu falar para o meu cachorro fazer uma equação de segundo grau ou cantar uma ópera. Cante isso. Ele não tem essa natureza, ele não tem essa mente. Deus mandar uma pessoa ser santa, isso não tem coerência, meus irmãos. Deus mandar um ser humano ser santo, isso não tem coerência. Porque o ser humano vive no pecado, está em pecado, é habitado pelo pecado, é dominado pelo pecado. A igreja não, diga, a igreja não. A igreja, ela não é dominada pelo pecado. A igreja foi liberta do pecado. A igreja, meus irmãos, ela não tem mais uma natureza segundo Adão. A igreja tem uma natureza segundo Cristo Jesus. A igreja tem o DNA de Deus. A igreja tem a natureza de Deus. Então ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. E vocês agora são um comigo. E vocês têm a minha natureza. Vocês têm o meu espírito. Vocês têm o meu poder. Vocês têm o meu sangue. E agora sede santos, porque eu sou santo. Então a igreja, meus irmãos, ela é de Deus, a igreja, ela é santa, e a igreja é chamada para ser santa. Isso traz grandeza, relevância, proeminência à igreja. Por quê? Porque ela tem um proprietário, porque ela foi feita uma igreja santa, e porque é um único grupo na face da terra que Deus pode dizer, seja santo, porque eu sou santo, porque Ele compartilhou com você a natureza dEle. Diga glória a Deus por isso. Deus seja louvado, meus irmãos. Se não bastasse,
Não há como se santificar sem antes ser santo. Ele nos fez santo para que nós nos santificássemos. Todos aqui somos santos. E todos nós podemos nos santificar. A questão é, quem está se santificando? Porém, santos já somos. A questão é, você está se santificando? Porque santo você já é. Quem foi aqui que se rendeu ao senhorio de Cristo, foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, alcançado pela graça de Deus e habitado pelo Espírito Santo? Levante a sua mão e diga graças a Deus. Então você é santo, ponto final. A sua condição, o seu status, a sua natureza é de santo. Você é santo. Eu sou santo, nós somos santos. A igreja é santa. Ah, não só isso, a igreja foi chamada para uma vida santa. Você tem poder para ser santo. Você é habitado pelo Espírito Santo para ser santo. Jesus na cruz do Calvário venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, e para que você vivesse uma vida santa e não fosse uma pessoa entregue ao pecado. O pecado não é a sua marca, o pecado não é o seu estilo, o pecado não é a sua maneira de viver, o pecado não é o seu modo operandi. Não, o pecado tem que ter um acidente na sua vida, onde ao praticá-lo você chora, lamenta, e tem uma mudança volitiva, cognitiva, sentimental, e você o abandona, dá as costas para ele e diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E a gente faz isso, deve fazer isso toda hora. A questão é quem está santificando, porque santo nós já somos. Agora imagine você, irmãos, se o juízo de Deus não tem que começar pela casa dele, como é que Deus vai cobrar um ímpio? Como é que você vai ficar falando mal de Brasília, se nem a tua vida você acerta? Como é que você vai meter o malho no prefeito, se nem a tua vida você acerta? Porque poder para ser santo ele não deu ao prefeito, pelo menos por enquanto, que se converta um dia. E para a maioria dos que estão em Brasília também não. A igreja não. A igreja, ela é chamada. Isso traz, irmãos, grandeza, nobreza. A igreja, ela é a única, não tem outro grupo. Deus não pode dizer para as forças armadas, para o executivo, para o judiciário, legislativo. Ele não pode dizer para uma ONG. Ele não pode dizer, meus irmãos, para um grupo de escoteiro. Ele não pode dizer para os anciãos, para os casais. Ele não pode dizer isso para ninguém. Ele só pode dizer isso para a igreja. Chamados para serem santos. Nós fomos chamados, irmãos, santificados, chamados para uma vida santa. Quem está entendendo, diga amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Continue o justo fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo? O que o santo faz, irmãos? Continue a santificar-se. Diga ao seu vizinho, santifique a sua vida. Meus irmãos, se nos coube pelo Espírito estudar a igreja de Corinto esse ano, e essa convocação é uma convocação universal, solene, oficial para toda a igreja, se nos coube isso, é porque Deus está nos chamando à santificação. Deus não está nos chamando à santificação. Olha, você que ministra num grupo de vida, você que é líder de alguma coisa, eu não posso deixar que você continue liderando sem que você sente na escola dominical para aprender sobre santificação. E se você está muito enrolado na sua vida, olha, transfira a sua liderança para mim e eu dou para outra pessoa, mas você vai se sentar para aprender sobre uma vida santa. Olha, se você toca na igreja, se você recepciona as pessoas lá, olha, se você serve na cantina da igreja, você vai ter que comigo aprender sobre uma vida santa. E a proposta do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, que é uma igreja de Deus, que já são santos, é de que vivam em santidade de vida. E ele vai tratar de 10, 11 assuntos comportamentais que estavam faltando, uma postura santa na vida deles. E tem a ver exatamente comigo, contigo. E eu quero que a minha casa estude 1 Coríntios, para que lá em casa nós nos santifiquemos, meus irmãos. Para que não haja divisão entre nós, para que não haja imoralidade entre nós, para que não haja, meus irmãos, idolatria entre nós, desordem, acepção de pessoas. E tudo isso, essa igreja está sendo chamada esse ano para uma vida, para uma santificação. Nós somos de Deus, nós somos santificados em Cristo Jesus, e agora fomos chamados, estamos sendo chamados para olhar para a nossa santidade esse ano. E o santo continue a santificar-se. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Agora a igreja também repete comigo, universal. Não é universal do reino de Deus, não, irmão. É universal. A igreja é universal. Com todos os que em todo lugar. A igreja, irmãos, com todos e em todo lugar. Não é só a Nova Vida.
Esse nome Nova Vida tem que cair, Batista tem que cair, Presbiteriana tem que cair, tudo mais. Nós somos a igreja, somos todos um corpo só. A igreja tem, irmãos, a sua beleza, a sua grandeza, porque ela é de Deus, porque ela é santa, porque ela foi chamada à santificação e porque ela é universal. Ela tem uma nobreza inigualável, pois reúne igrejas de todos os lugares, de todas as etnias, línguas e nações. Ninguém faz isso. Não existe outro grupo que reúna tanta gente em todos os lugares e todo tipo de gente. Só a igreja faz isso. Nenhuma organização faz isso. Não é de um determinado lugar e nem de um grupo específico ou uma cultura homogênea. Não existe isso. A igreja, irmãos, é de gente de todo lugar e todo tipo de gente. Sem distinção, sem acepção. Nenhum outro grupo, em qualquer lugar, em qualquer tempo já fez isso na face da terra. Só a igreja. E em Cristo Jesus, na cruz, Ele uniu como família todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele uniu. A igreja, ela é universal. A igreja está espalhada em todos os cantos. Nós temos irmãos nossos que também são propriedade de Deus, foram santificados por Deus, chamados para uma vida santa. Lá no Japão, lá na China, Iugoslávia, lá na Polônia, com 50 graus abaixo de zero. Nós temos gente, irmãos, lá na Rússia, na Ucrânia, lá na Turquia, nesse terremoto que teve. Nós temos gente em todo canto, em todo lugar, de toda raça, toda tribo, língua, nação, não importa. A igreja, ela é universal. Irmãos, nós entendemos que a igreja, sendo ela o que é, a igreja universal, nós precisamos olhar para a igreja e entender que nós fazemos parte de algo muito maior do que a gente enxerga. Muito maior. Não temos ideia do nosso tamanho. Mas o nosso Deus sabe quem somos. Nosso Deus sabe. Então eu quero dizer nessa manhã que a igreja, ela é de Deus, que a igreja, ela é santa, que a igreja, ela foi chamada para ser santa, e que a igreja, meus irmãos, ela é universal. E, em último lugar, quem são a igreja? O que é a igreja? A igreja são aqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso também. Nós somos aqueles que invocam o Senhor Jesus. Nós invocamos o Rei da Glória. Nós invocamos aquele que era, que é e que há de vir. Nós invocamos o nome de Jesus, o nome que foi colocado acima de todo nome, para que esse nome se dobre todo joelho e toda língua confesse que só Ele é o Senhor. Existia um Deus lá na Grécia, particularmente lá em Corinto, e ele era o Deus da medicina, né? Ele era muito invocado em Corinto, e ele era invocado de uma maneira estranha. Por exemplo, quando você tinha uma doença no braço, você tinha uma doença no joelho, aí você arrumava um joelho de alguém, doava o joelho de alguém, aí ele curava o teu joelho. Existem outros deuses que eram invocados. Corinto era uma cidade politeísta, muitos e muitos e muitos deuses naquele lugar. Nós, irmãos, não. A igreja é o grupo que invoca exclusivamente o Senhor Jesus. Diga amém por isso. Agora preste atenção, porque talvez você pode não ser igreja. Porque a igreja ela é de Deus, a igreja ela é santa, a igreja ela foi chamada para a santidade e a igreja é universal. Agora, muitos invocam a Jesus só como Salvador. A igreja não. Invoca como Senhor. Vamos ler de novo ali o que está escrito? Vamos ler. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados o quê? Para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o quê? O nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, Jesus é o único que faz mediação. Jesus é a única voz de Deus. E Jesus é o único que comanda o universo. Ele é o único sacerdote, Ele é o único profeta, Ele é o único rei, Ele é o único Senhor. E Ele só é salvador de quem Ele é Senhor. Repete comigo. Ele só é salvador de quem Ele é Senhor. Não espere ser salvo no último dia. Não espere ter Jesus como salvador da sua vida se Ele não for o Senhor. Quem é a igreja? A igreja são aqueles que clamam a Jesus, invocam o nome de Jesus para que Ele os salve,
para que Ele os guarde, para que Ele os preserve, e os chama Ele de Senhor, Senhor Jesus. Sabe que ninguém pode chamar Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós fomos persuadidos pelo Pai a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da glória, Ele é o Filho de Deus. Invocar é a prática que reflete a esperança de encontrar socorro divino só nele. Eu só encontro socorro divino em Jesus, aqueles que invocam o nome do Senhor. Portanto, irmãos, eu queria de novo ler com os irmãos. Paulo, chamado, vamos ler juntos? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que invocam todo lugar o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graças a vós outros e paz da paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos de Deus. A igreja é de Deus. Segundo lugar, nós somos santos, irmãos. Nós somos santos. Leia as epístolas do apóstolo Paulo e veja como ele começa a sua saudação. Chamados para a santidade. Chamados para a santidade. Você pode viver livre do pecado. Nós somos universal. No sentido de todas as pessoas em todos os lugares. Irmãos, nós somos aqueles que invocamos somente a Jesus. Muita gente invoca Jesus e mais alguém. Quem invoca Jesus e mais alguém não invoca Jesus. Porque Jesus só aceita invocação quando ele é único. Alguns de nós invocamos Jesus e acrescentamos. Não acrescente nada, ele é único. Somente a ele adorarás, só a ele prestarás culto, só a ele nós oramos. E eu queria, irmãos, de forma muito prática, deixar algumas recomendações para você antes de terminar. Primeira recomendação, já que a igreja, número 1, ela é de Deus. Número 2, ela é santa. Número 3, ela foi chamada para a santificação. Número 4, ela é universal. Número 5, ela é composta daqueles que invocam exclusivamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho algumas coisas sérias para falar com você nessa manhã. Primeira coisa, ame a sua igreja. Com envolvimento, com cooperação e com vivência. Ame a igreja. Meus irmãos, você sabe que se você amar a si mesmo em primeiro lugar, isso é egolatria. Deus, ele não pratica a egolatria, porque Deus é santo. Diga, Deus é santo. Então a primeira coisa que Deus mais ama é Ele mesmo. Repete comigo. A primeira coisa que Deus mais ama é Ele mesmo. E a segunda coisa que Deus mais ama é a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisso nós conhecemos o amor de Deus, em ter Cristo morrido pelos nossos pecados. Então você quer saber o que Deus ama? Ele é uma igreja. Você quer estar afinado com Deus? Quem quer estar afinado com Deus aqui? Levante a sua mão. Vou dar um conselho para você. Ame a igreja. Ame a igreja. Você quer estar bem com Deus? Ame a igreja. Você quer estar mal com Deus? Seja indiferente à igreja dele. Não são essas paredes, tá? São esses que estão ao seu lado aí, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E não é só nesse lugar que não, tá? É em todo lugar onde você encontrar um. Inclusive a regra bíblica, sabe qual é o mandamento? Fazer o bem a todos. Mas antes, em primeiro lugar, aos da família da fé. Quando você pensar em fazer bem a alguém, primeiro você faça bem a um cristão. Porque no amor que nós temos de uns para com os outros, nós somos conhecidos que de fato Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Nisso nós somos conhecidos que somos discípulos. Se tivermos amor intenso uns para com os outros. Portanto, ame a igreja. A igreja de Jesus.
A obra que Jesus está fazendo na sua igreja, a salvação de almas, a expansão da igreja. A expansão da igreja são pessoas saindo do inferno e se convertendo e tendo vitória sobre os seus pecados e saindo toda a ação maligna de suas vidas e sendo habitadas pelo Espírito Santo. Ame a igreja. Ame a igreja. Eu peço desculpa a você. Muito desculpa. Peço muito desculpa a você. Mas assim como eu não tenho condição de gostar de você. Se você não gostar da minha esposa, eu não tenho condição de gostar de você. Apesar dos defeitos, dos pecados dela, meu e seus, mas eu não tenho como amar você se você não ama a minha esposa. Eu não acredito que Deus ame alguém que não ama a sua igreja. Eu não acredito. Assim como você não tem condição de me aceitar se eu não amar a sua esposa. Assim como você não tem condição de me engolir se eu não amar os seus filhos. Deus não tem condição de engolir quem não ama a sua igreja. Ele morreu por ela. Ele deu a vida dele por ela. Segundo lugar, não despreze outras igrejas comparando-as com a sua. Não despreze. Não menospreze. Onde estiverem dois ou mais reunidos, que diz o Senhor, eu ali estarei presente. Pode ser um palácio ou uma palafita. Pode ser perto, pode ser longe. Pode ser teto, ou pode ter uma lona. Pode ser gente no salto. Pode ter gente toda rasgada. Pode ter gente cheirosa. Pode ter gente que não cheira bem. Não menospreze a igreja de Jesus. Não menospreze nenhum trabalho. Se você não conhece, se você não foi de lá, não menospreze. Se você foi de lá também, não menospreze. Não fale mal de igreja. Não critique a igreja. A igreja de Cristo. O dia que você for criticar a igreja, você conjuga o verbo no plural. E se inclui também. O dia que você for falar da igreja, você tem que se incluir também. Porque você é tão quanto. Ou talvez pior. Porque está denegrindo, criticando a igreja de Cristo Jesus. Isso não anula os nossos defeitos. E nem os nossos pecados. Então vamos tratar disso. Mas antes de tratar disso, nós temos que saber quem é a igreja. Terceiro lugar. Fuja de todos os lugares que não há traços de igreja. Fuja de todos os lugares onde não há traços de igreja. Se Jesus Cristo não é o Senhor absoluto, único, exclusivo, se o culto não é cristocêntrico, bíblico, fuja desse lugar. Se colocaram alguma regra para você ser salvo, além do que... Colocaram qualquer regra para você ser salvo, fuja de lá. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Fazer, você tem que fazer nada. Você tem que reagir ao que Jesus fez. Como é que eu reajo, pastor? Fé e arrependimento. Eu não tenho que pagar? Não. Eu não tenho que fazer? Não. Eu não tenho que ser alguém melhor para ser salvo? Você não tem que ser alguém melhor para ser salvo. Se você tiver que ser alguém melhor para ser salvo, então você está se salvando. Isso é autojustificação. E a autojustificação é uma heresia, é um pecado, e Deus odeia a autojustificação. Porque a autojustificação anula a cruz de Cristo. Porque se alguém conseguisse ser melhor para ser merecido no céu, para que Jesus morreu? Morreu em vão. Pô, pastor, eu estou aqui, eu pensei que eu tinha que mudar a minha vida para ser salvo. Não, irmão. Você vai mudar a sua vida, fique tranquilo. Mas porque você foi salvo. Quem tem, diga amém. E o Espírito Santo vai cuidar isso aí de você. Não é a gente que vai acertar a tua vida, não. O Espírito Santo vai cuidar de você. E essa mudança não é de fora para dentro, é uma mudança de dentro para fora. Mas se existe algum lugar que está exigindo alguma coisa, algum pagamento, alguma tarefa, fuja de lá. Porque o Evangelho, um dos solas, ele diz assim, só pela graça. Quem vai ser salvo, pastor? Todo mundo que não merece. Mas que reconheceu que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e tem Ele como Senhor da sua vida. Tua salvação está garantida. Quarto lugar, ajuste-se. Fala para o teu irmão, se ajuste. Harmonize a sua vida
com o que a igreja é. Harmonize a sua vida com o que a igreja é. Harmonize a sua vida. Eu tinha um amigo que ele era muito bagunceiro, muito bagunceiro. Só que o pai dele era professor na escola. E aconteceu uma confusão lá e ele roubou a cantina. E deu polícia. Ele quase foi preso. E sabe o que as pessoas diziam para ele? Rapaz, tu é filho do professor, tu fez isso? Tu é filho do professor? Aí veio o professor, coitado, todo envergonhado, para lidar com a situação, e dizendo, caramba, meu filho. Mas todo mundo olhava para ele e dizia, tu é filho do professor. Eu quero dizer para você, que você é propriedade exclusiva de Deus, nação santa, separado, sacerdócio real, separado para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é de Deus, porque a igreja é de Deus. Se ajuste. Se aprume nesse banco aí. Se ajuste. Harmonize a sua vida com o que a igreja é. A igreja é de Deus. Então você não pode sair por aí andando de qualquer maneira, não, porque você está levando o nome de Deus. A igreja é santificada por Cristo Jesus. Olha, ele pagou um alto preço para você no céu ter o status, ser rotulado, receber, sabe, a plaquinha de lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, de justo. Ele pagou um alto preço. Ajuste a sua vida. Olha, você foi chamado para viver uma vida santa nas suas relações, na maneira que você lida com o dinheiro, com a sexualidade, com o tempo, com o vizinho, com o sexo oposto. Olha, você foi chamado, ajuste, aprume-se, ajuste a sua vida. Você não sabe quem é a igreja? Não sabemos. Nossa eclesiologia é fraca. Ajeite a sua agenda. Vida de igreja é vida com Deus e para Deus. Organize seu tempo para passar tempo com quem na eternidade você viverá todo o tempo. É meio incongruente uma coisa, é um paradoxo, porque tem gente que não gosta de passar tempo na igreja. O que você vai fazer no céu? Ah, não gosto disso, não. Eu não gosto daquilo, não. Ah, não, eu sou meio assim. O céu não é para você, irmão. O céu não é para você. Porque quem é que vai estar no céu? A igreja. Meus consanguíneos, quero muito que estejam no céu. Mas não por serem meus consanguíneos estarão no céu. Nem minhas filhas estarão no céu porque são minhas filhas. Graças a Deus, elas tiveram um encontro com Jesus. Igreja é vida com Deus e para Deus. Organize seu tempo para passar tempo com quem na eternidade você viverá todo o tempo. Meus irmãos, Corinto foi uma grande igreja? Foi. Corinto foi uma igrejona. Por que ela foi uma igrejona? Igual a igreja de Colosso, Tessalônica, de Filipos, de Éfeso, de Roma. Por que ela foi uma igrejona? Ela foi uma igrejona porque ela é de Deus. Porque ela é santa. Porque ela foi chamada para a santificação. Porque ela é universal. Porque ela invoca o nome do Senhor. Nós somos uma grande igreja, irmãos. Nós somos uma grande igreja. Nós somos uma grande igreja por causa do elevador? Por causa da escada rolante? Porque a gente botou mármore Carrara? Porque a gente climatizou até a cantina? Nós somos uma grande igreja porque nós não temos nada disso, irmãos. E ainda se tivéssemos, isso não faz de nós uma grande igreja. Nós somos uma grande igreja por causa do louvor? Nunca vai ser com eu desafinando do jeito que eu desafinei hoje aqui, nunca vai ser. Nós somos uma grande igreja por causa do pastor, por causa dos irmãos, nunca vai ser.
Somos uma grande igreja, que nós somos de Deus, que nós fomos santificados pelo sangue de Jesus, fomos chamados para a santificação, nós somos uma igreja que está espalhada em todo canto, atemporal, e nós somos irmãos, aqueles que invocam o nome do Senhor. Lê comigo. A grandeza da igreja procede do que ela é aos olhos de Deus, e não do que ela faz aos olhos dos homens. Essa é a grandeza da igreja. A minha pergunta é: você ama a sua igreja? Você ama a igreja? Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente ama, tem 3 coisas que a gente faz quando a gente ama. Vou explicar para você. Se você ama o seu carro, você gosta de cuidar do seu carro. 2, você gosta de gastar com o seu carro. 3, você gosta de passar tempo no seu carro. Se você ama o seu cachorro, você gosta de gastar com o seu cachorro. Você gosta de passar tempo com o seu cachorro. Você gosta de cuidar do seu cachorro. Se você ama a igreja, você deveria gostar de passar tempo com a igreja. Você deveria gostar de cuidar da igreja. E você deveria gostar de gastar com a igreja. Porque é impossível você amar alguém sem fazer essas 3 coisas. E é impossível alguém se sentir amado por você se você não gasta, se você não passa tempo, se você não cuida. É impossível. A sua história mostra se você gosta da igreja ou não. Mas de você eu não sei. Que eu sei que Deus ama a igreja. E é o segundo grande amor dele, depois de si próprio, é a igreja. Isso eu tenho certeza. Eu quero amar a igreja. Quero vibrar com a igreja. Quero gastar minha vida na igreja. Eu quero doar tudo que eu tenho, o que eu posso, eu quero dar para a igreja. Eu não quero ser um peso para a igreja. Eu não quero tirar da igreja. Eu quero dar. Eu quero ser mais doador do que outra coisa. Quero passar tempo com a igreja. Que eu entendi a identidade da igreja. Agora, ela foi chamada para a santidade. Quero convidar você a entender. A falta de entendimento da igreja cristã de Nova Vida de Magé faz com que pecados se multipliquem no nosso meio. E a falta de entendimento da igreja de Corinto fez com que os pecados se multiplicassem lá. Eles não sabiam o que era o Evangelho, eles não sabiam o que eram, e eles não sabiam quem era Jesus. Ou pelo menos, não aplicavam esse entendimento do que eram, de quem era Jesus, nem da ressurreição, eles não aplicavam esse entendimento na vida prática. Então, precisavam de alguns consertos. E você ame a igreja. E seja abençoado por isso. E a igreja diga amém. Vamos ficar de pé. Seria incoerente da parte de Deus chamar alguém para ser pastor e não colocar um termômetrozinho no pastor. E não dar para o pastor um estetoscópio. Seria incoerente da parte de Deus. Cuide do rebanho, Senhor. Então Deus, por pior que seja o pastor, Deus dá um discernimento para ele. Só para ele. Para a igreja. Ao anjo da igreja escreve. Lembra das 7 cartas? Então o pastor tem que ter o termômetro da igreja. E dá para perceber que, como toda a igreja, como qualquer outra igreja, nós ainda temos membros que não amam a igreja. Não amam a igreja. Pastor, você não aborda um por um, não? Eu falei, não. Amor não se cobra, não. E quem está perdendo é essa pessoa. Está perdendo muito.
Mas você acha que Deus não vai levantar outro no seu lugar para passar tempo, para cuidar e para gastar? Você acha que não, tu acha que Deus não vai levantar a gente para cuidar da igreja dele? O que você acha? Pergunta, irmão, o que você acha? Eu gosto quando o tio da Esther, ela está lá no palácio, numa boa, ele diz assim: Esther, não fica pensando que você está aí para curtir não, tá? Você foi colocado aí com um propósito. Se você não atender o propósito, a história de Deus vai seguir o curso dele. Ele vai levantar outra pessoa para livrar o seu povo. Então, se você quer, de fato, se enquadrar, então você se levanta, vai lá e intercede por nós. A ficha caiu na Esther, e ela disse: jejum de 3 dias, ninguém come, ninguém bebe, eu também não vou comer nem beber, e eu vou lá. Se eu morrer, morri. Mas eu vou lá. Eu entendo que eu fui colocado nesse lugar para esse propósito. Ela foi lá. E Deus deu livramento através de Esther. Esther hoje é contada. Até hoje a gente prega sobre ela. Meus irmãos, você está tendo uma grande oportunidade de participar do melhor projeto de vida do universo que um ser humano poderia ter. Não é de estabelecer habitação em Marte, não é de achar a cura para o câncer, mas é de você trabalhar com Jesus na edificação da igreja, na santificação, na comunhão, na adoração e na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo e na salvação de almas. Não tem coisa mais importante para fazer no mundo. Ele chamou você para isso. Se você quiser, abençoado vai ser você. Se você não quiser, se eu não quiser, ele vai levantar outro. Você acha o quê? Se ele deu o filho dele pela igreja, você não acha que ele vai sustentar a igreja dele até o fim e levar ela gloriosa, sem mácula, sem ruga, majestosa, para o dia das bodas? É claro que ele vai. Bobo é quem se toma por escusado e ignora esse chamado. Não ignore isso. Não ignore isso. Vamos dar as mãos. Os músicos podem vir. Vamos dar as mãos. Ore pelo seu irmão para que ele ame a igreja. Para que ele seja avivado. Ele entenda o valor da igreja, que ele é a igreja, que ele é de Deus. Ore por ele. Ore pelo irmão da direita, da esquerda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chama o líder. Pai do céu, abençoa o meu irmão da direita, abençoa o meu irmão da esquerda, que o amor que ele tem pela obra, pela igreja, pela noiva mude, que ele volte a estudar, Senhor, os primeiros versos de 1 Coríntios, Senhor, capítulo 1, e ele entenda que a sua vida precisa se ajustar, a sua agenda precisa mudar, o seu amor, a sua crítica, a sua avaliação da igreja, ela precisa mudar completamente. Ó Deus, abençoa teu filho, Pai querido, renova, enche, capacita, derrama ele, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, em o nome de Jesus. Perdoa os pecados cometidos contra a igreja de Cristo, perdoa os pecados cometidos contra o corpo de Cristo, Senhor. Dá-nos temor no coração ao lidarmos com o assunto igreja. Coloca temor no coração do meu irmão, renova ele. Se ele está afastado, Senhor, que ele volte. Se ele está desmembrado, Senhor, que ele venha. Se ele está desigrejado, Senhor, que ele acorde, ó Deus, porque o valor da igreja não está no comportamento dela diante dos homens, mas como ela é vista nos céus pelo próprio Deus. Abençoa, Senhor, eu peço em nome de Jesus, aquele que está distante, que não participa, que não cuida,
que não gasta, que não se gasta na igreja. Abençoa o teu filho, Senhor, e muda isso na vida dele. É que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.